Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa, tá? Segundo a NBR 500.287, tá? Essa é uma norma da ABNT específica para projeto de pesquisa. Para pensar num projeto de pesquisa, não basta, ler só uma norma. Ela é uma maneira geral, mas temos que pensar também na NBR, temos que olhar também a NBR 14.724, que trata de trabalhos acadêmicos. Temos que olhar a NBR 10.520, que fala especificamente sobre citações. Sobre referências, nós temos a NBR 6023, numeração progressiva 6024, sumário 6027, resumos 6028, lombada 12.225 e em relação à apresentação de tabelas, nós temos a norma do IBGE de 1993. Nós vamos entender o que é normalizar e normatizar. É muito comum nós utilizarmos o termo normatização, tá? Mas nós vamos entender que normatização é o ato de criar normas. É a atividade que visa elaborar normas técnicas através do consenso entre os produtores, os que estão elaborando essa norma técnica em relação, um consenso também entre os consumidores e as entidades governamentais. E normalização, o que é? Normalização é o ato ou o efeito de normalizar, de uniformizar e padronizar. É o processo de aplicação de normas, é o que nós fazemos, Nós identificamos quais as normas, da ABNT que estão relacionadas ao trabalho que nós vamos esquecer e nós aplicamos essas normas, com o intuito de facilitar o acesso a qualquer atividade específica, atingindo desenvolvimento ordenado e com a cooperação de todos os envolvidos, tá bem? Então, nós vamos normalizar. Quais as vantagens da normalização? Essas vantagens, elas são, importantíssimas, porque nós padronizamos, Então, nós temos a facilidade no intercâmbio de informações, nós vamos favorecer o controle bibliográfico universal, ou seja, por exemplo, para o PPGCF da Unifap, nós vamos ter as dissertações, os projetos, todos, no mesmo formato, ok? Nós vamos ter uma rapidez na referenciação, uma vez, que você já sabe o que você tem que seguir, então é muito mais fácil de referenciar. Você vai ter uma velocidade, maior nesse levantamento, no levantamento bibliográfico. Seleção de textos através de resumos, isso é importante. Facilidade no registro e em processos automatizados, nós vamos falar isso mais lá na frente, em outra aula. Solução de problema de editoração também, pode ser resolvido com a normalização e também economia de espaço. Isso é importante, uma vez que eu não vou ter uns apresentando algo tão grande, outro tão minúsculo. Então, isso vai facilitando muito a nossa vida, E quais são os objetivos da normalização? Garantir a veracidade e segurança das informações, proteger os direitos autorais de cada autor, isso é importantíssimo, facilitar a circulação de informações em diversas fontes de informação, primárias, secundárias ou terciárias, evitar duplicidade de fontes, permitindo uma padronização, e agilizar e otimizar a elaboração de publicações das mais diversas. Além disso, através da normalização, o usuário estará capacitado para a organização e elaboração das referências dos impressos eletrônicos, na elaboração de resumos e citações, na apresentação de trabalhos acadêmicos e de artigos periódicos. Então, você conhecendo, todo esse processo, você vai ser capaz de fazer tudo isso, ok? E o que vem ser um projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um documento que tem por finalidade antever e metodizar as etapas operacionais de um trabalho de pesquisa. Nele, você irá traçar os caminhos que deverão ser trilhados para alcançar seus objetivos. Ou seja, no projeto de pesquisa, você vai colocar tudo o que você vai fazer no momento de que você for executar
a sua pesquisa. Quais são as funções do projeto de pesquisa? Ele define, planeja, disciplina e organiza a pesquisa. Ele permite que os orientadores avaliem melhor a pesquisa, né? Então, ele vai avaliar, será que vai ser possível, né? Com esse tempo que nós temos. Então, isso vai facilitar a organização. Subsidia a discussão e a avaliação para a banca examinadora aprovar ou aceitar o aluno em curso de mestrado e doutorado, tá? E serve também para a solicitação de bolsas de estudo, né? Então, o projeto de pesquisa, ele tem diversas finalidades, até mesmo, né, solicitar em agências de fomento, solicitar financiamento para o projeto. E como que é feito esse planejamento da pesquisa? Então, primeiro você vai preparar a pesquisa. E o que eu preciso para preparar? Você tem que tomar, né, uma decisão. Então, a primeira coisa é a tomada de decisão. Depois, você vai fazer a especificação dos objetivos. Você vai elaborar um esquema, entendeu? De como que você está pensando nessa pesquisa. Você vai constituir a equipe de trabalho, quem que eu preciso, quem eu não preciso, quem é importante, que parceria que é importante. E vai fazer o levantamento dos recursos e os cronogramas, né? O cronograma necessário para executar essa pesquisa, tá? Quais são as fases de uma pesquisa de campo? Né? Por exemplo, você vai escolher o tema, você vai fazer o levantamento de dados, você vai fazer a formulação do problema, você vai construir as hipóteses, você vai indicar as variáveis e você vai fazer a delimitação da pesquisa. Além disso, você vai fazer a amostragem, seleção de métodos e técnicas, organização dos instrumentos e testes, né? E você vai testar os instrumentos e procedimentos que serão utilizados, tá? E para a execução da pesquisa, você tem que fazer a coleta de dados, a elaboração desses dados, você vai analisar e interpretar os dados, você vai representar esses dados e elaborar as conclusões. Então, quais são os níveis de planejamento? Então, no nível 1, tá? O que é necessário? No básico, é o que nós vamos fazer, tá? Passando, né, para uma fase mais intermediária, passando desse o que, nós vamos pensar quais são as variáveis, qual o problema, quais são os subproblemas e quais são as hipóteses, tá? No nível mais detalhado, nós vamos como se justifica o projeto, quais são os objetivos desse projeto, quais são as variáveis desse projeto, qual o problema principal desse projeto, quais são os subproblemas desse projeto, quais são as hipóteses desse projeto, como se definem as variáveis desse projeto, como se controla, né, essas variáveis e o que já se sabe sobre o tema. Tá? Então, né, no segundo nível, né, numa segunda etapa, né, você vai pensar no como, tá? Como, qual o método que vai ser utilizado, qual é a amostra, quais os instrumentos que serão utilizados, quais são as atividades que serão realizadas. Nós vamos detalhar, então, como, quais os métodos e técnicas, que população, que amostra que vai ser utilizada, qual o delineamento, quais os instrumentos, quais os procedimentos e as atividades, qual o plano de análise, né, desses dados que serão coletados. No nível, né, avançando, né, o próximo passo é definir o quando, tá? Esse quando você define, né, pensando em quanto tempo levam as atividades, né, cada atividade, qual é a duração total e como que vai ser esse cronograma, tá bom? Detalhando, qual o tempo para cada atividade, qual a duração total do projeto, como se distribuem as atividades ao longo do tempo, como que vai ser esse cronograma e o projeto, se ele é variável ou não, tá? Então, isso tudo, né, à medida que você vai escrevendo, que você vai planejando, isso tudo vai ser detalhado. Num outro nível, né, no próximo passo, que você vai definir com o que você vai fazer esse projeto, você vai pensar quais os materiais, quais as pessoas e com que dinheiro você vai executar esse projeto, tá? No nível mais detalhado, quais são os recursos materiais, quais os recursos humanos, quais os recursos financeiros para a execução desse projeto. Além disso, esse projeto ele é viável ou não? Vai ser preciso reformular? Isso tudo é importante. Após definir, né, todos esses passos, todos os níveis do projeto de pesquisa, nós vamos pensar na composição desse projeto.
Então, a norma da BNT diz que o projeto vai ser composto, né, por uma parte externa e uma parte interna. A parte externa seria a capa e a parte interna eu vou ter a folha de rosto, resumo na língua vernácula, listas, sumário, introdução, objetivos, referencial teórico, material e métodos, cronograma, referências, glossário, apêndice e anexo, tá? Lembrando que os itens que estão em vermelho são os itens obrigatórios, ok? Então, a capa, né, nós vamos ter a informação, as informações relacionadas, né, à instituição, depois o nome do autor, em seguida eu tenho o título e lá embaixo eu vou ter o local e o ano. Todas as especificações de como isso, né, vai ser apresentado, tá lá no material preparado com as normas, tá? Esse aqui é para vocês só apenas visualizarem. Mas aqui, né, fazendo um resumo rápido, aqui eu vou ter tudo centralizado, letras, né, maiúsculas e em negrito, ok? Tanto o nome do autor como os dados da instituição. Aqui eu vou ter o título, que vai estar centralizado, né, tanto na página na vertical quanto na horizontal. O título ele vai estar em letra maiúscula, negrito, também centralizado, né? E logo abaixo, se houver subtítulo, você vai colocar em espaçamento simples, tá? E tamanho 12. O título, o autor e os dados da instituição pode ser de 12 a 14. E lá embaixo nós vamos ter o local em negrito e letra maiúscula, apenas a primeira com a letra maiúscula. E eu vou ter logo em seguida o ano em espaçamento simples, tá? E também sem negrito. Em seguida eu tenho a folha de rosto, onde eu vou ter, né? E as dimensões, onde, né, isso vai estar localizado, você vai encontrar lá nas normas, ok? Bom, o autor, né, no mesmo tamanho, autor e título no mesmo tamanho que foi colocado lá na capa, tá? Depois eu venho apresentar o objetivo desse trabalho, né? Para que é? Então, o que ele é? É um projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amapá, como requisito parcial à obtenção do título de mestre em Ciências Farmacêuticas, tá? Então, logo abaixo eu tenho o nome do orientador e se tiver, né, se houver a figura do co-orientador, também inserir, tá? Lá embaixo, local e ano. Não se esqueçam de verificar lá nas normas onde cada centímetro. Lá quando eu falar, quando estiver escrito 5 centímetros da borda, é da borda da página, não é da margem, tá? Então, 5 centímetros da borda. Então, se daqui para cá eu tenho 3 centímetros de margem, tá? Então, eu tenho que contar esses 3 centímetros e aí eu vou contar mais 2 para totalizar 5 centímetros da borda, ok? Então, aqui na minha régua vai estar marcando 2, ok? Porque os outros 3 vai ser o do cabeçalho, tá bem? Resumo é o próximo item, um item obrigatório, um elemento obrigatório, que trata da apresentação fiel, breve e concisa dos aspectos mais relevantes do trabalho, apresentando as ideias essenciais, objetivo, métodos, entre outros, na mesma progressão e no mesmo encadeamento que aparecem no texto. Ou seja, o resumo eu vou colocar, né, tudo que vai falar sobre o meu projeto, né? Do que o meu projeto vai falar, na mesma sequência. Lembrem sempre, né? Isso eu falo muito com os meus alunos. Não vão fazer um Frankenstein, né? Você pega várias partes lá do teu trabalho e vai colocando no resumo. Não prepara um texto com as suas palavras, não prepara um texto em que você apresenta com uma sequência lógica as ideias, tá? Então, isso você precisa ficar atento. Lembrando, o resumo é o cartão de visita do teu projeto, tá bom? Então, fiquem atentos na escrita do resumo. Talvez ele seja o último item a ser escrito, tá? Então, se preocupe em escrever as outras sessões e, por último, você escreve o resumo, tá?
Então, recomenda-se o uso de parágrafo único. Segundo a norma, o espaçamento é 1,5. Mas a norma do programa de pós-graduação da Unifap determina que o espaçamento ele é simples. Então, observem lá no modelo, tá? É uma sequência de frases modelo e nas normas, né? É uma sequência de frases concisas, afirmativas e não uma enumeração de tópicos, tá? A primeira frase ela deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento. Se é uma memória, se é um estudo de caso, uma análise da situação, ok? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, separadas por ponto, isso é o que diz na norma. Mas, no PPG-CF da Unifap, nós utilizamos a separação por ponto e vírgula, tá? E finalizadas também por ponto. No resumo, deve-se evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, ou seja, que só quem é realmente da área que conhece, então isso não é interessante utilizar. Fórmulas, equações, diagramas que não sejam absolutamente necessários para o entendimento, então não precisa, deve-se evitar, tá? Quando o seu emprego for imprescindível, né, dessas situações aqui, defini-los na primeira vez que aparecem, tá? Então, se você utilizar alguma fórmula, alguma equação, então já defini na primeira vez, ok? Quanto à sua extensão, os resumos devem ter. Então, isso aqui é o que é dito na norma. Então, de 150 a 500 palavras, os trabalhos acadêmicos, tipo teses, dissertações e outros, né, os projetos, né, e também relatórios técnicos científicos. Então, isso é o que você vai pensar em relação ao seu resumo, tá? A norma diz que de 100 a 250 é para artigo de periódicos, mas nós sabemos que isso vai depender, óbvio, da revista, e de 50 a 100 palavras destinados a indicações breves, tá? Então, o que nós vamos utilizar no nosso projeto, nas nossas teses, dissertações, é de 150 a 500 palavras, tá? Então, aqui é só para vocês, né, visualizarem a formatação de um resumo na língua vernácula, ok? Em seguida, eu tenho a lista de ilustrações, tá? Que são um elemento opcional, ok? Elaborada de acordo com a ordem que é apresentada no texto, com cada item designado pelo seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou página, tá? Um exemplo eu vou ter quadro 1, travessão, né, com espaço, valores aceitáveis, ou seja, o título da ilustração, e em seguida eu tenho a página. A forma mais fácil de se fazer, né, essa lista é utilizando tabela, tá? Então você prepara uma tabela e vai colocando, por exemplo, na coluna 1, quadro 1 e o travessão, na coluna 2 você coloca o título e no quadro 3 você coloca a página. Tá? Depois, lógico, você vai sumir para a tabela não ficar aparecendo, né, no teu trabalho, mas aí você some aquelas linhas, tá bom? Mas é a forma mais fácil de você preparar para ficar tudo formatadinho, tudo bonitinho, tá? Essa lista de ilustrações, você pode fazer lista de figuras, lista de quadros, isso vai depender do número de ilustrações que você tem, tá? Em seguida, eu vou colocar a lista de tabelas, tá? Que é um elemento opcional, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado pelo nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página. Por exemplo, tabela 1, perfil socioeconômico da população, ok? Na página 9. Você pode preparar da mesma forma que eu falei em relação à lista de ilustrações, tá? Utilizando tabela. Em seguida, tem a lista de abreviaturas e siglas. Também é um elemento opcional, que consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes, grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração da lista própria, né, de lista própria para cada tipo. Então, lista de abreviaturas e lista de siglas, tá? Um exemplo aqui, então aqui eu tenho as siglas, né, eu tenho a abreviatura e eu tenho aqui a definição, ok? Depois eu tenho a lista de símbolos, tá? Em que é um elemento opcional e que ele é elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, tá? Com o devido significado. Então, aqui eu tenho um símbolo, tá? E eu tenho a definição desse símbolo, ok? O significado desse símbolo.
Aí vem um item, né, obrigatório, que é o sumário, né? E o que vem ser o sumário? É uma enumeração das divisões das seções primárias, secundárias e terciárias na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, ou seja, na mesma ordem em que aparece lá no projeto, eu vou colocar no sumário, tá? O título sumário deve estar em negrito, maiúsculo e centralizado. Os elementos pré-textuais, eles não devem constar no sumário. E o alinhamento, ele é justificado, tá? Então, aqui um exemplo de um sumário, ok? Também, né, segundo a NBR 6027, então eles têm que estar alinhados, as numerações têm que estar alinhadas à esquerda, os títulos, eles têm que estar todos alinhados, né, de forma que fique justificado, ok? E na última página, e na última coluna, né, na terceira coluna, nós vamos encontrar a página. Importante ressaltar que no PPGCF da Unifap, o que é solicitado? Que após a introdução tenha os pontilhados, tá? Então, depois de introdução, você vai ter o pontilhado. Observem isso lá na norma, observem isso lá no modelo, tá? Após o sumário, eu tenho os elementos textuais, ok? Então, ele deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual deve ser exposto, né? Devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses quando couberem, bem como os objetivos a serem atingidos, tá? Assim como as justificativas. Além da introdução, é necessário que sejam indicados o referencial teórico, né? Que embasa esse projeto, né? Que os autores, né, falaram, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários para a sua consecução. Ou seja, o que eu preciso para esse projeto, né, ser colocado em prática. Então, na introdução, o que eu vou ter na introdução, né? Então, no projeto de pesquisa, deve ser a introdução vir em uma forma de um texto único, sem enumerar. Você não vai dizer, né, o que é o tema, o que é isso, mas no texto você vai colocar, né, o tema da pesquisa, o problema a ser pesquisado, as hipóteses, a justificativa e os resultados esperados, tá? E o que vem ser esse tema? O tema é o assunto escolhido sobre o qual versará o trabalho, tá? Então, a escolha do tema, ela está vinculada ao gosto pelo assunto a ser trabalhado. Isso é importante, porque, por exemplo, em um mestrado, em que você vai ficar 2 anos escrevendo sobre aquele assunto, é importante você escolher um assunto que você tenha afinidade, né? Deve-se ter consciência das limitações quanto àquilo que se propõe, tá? Então, às vezes, você propõe um tema em que você tem escassez de conteúdo, né? Então, talvez você tenha alguns problemas lá na frente, tá? A delimitação do tema é a definição de qual ou quais os enfoques do tema serão explicitados no decorrer do trabalho, tá? Então, delimitar é indicar qual será a abrangência do estudo a ser realizado, estabelecendo os limites do tema. Ou seja, eu vou falar sobre hipertensão. Hipertensão de uma maneira geral? Não, eu posso delimitar e falar sobre hipertensão em jovens, tá? Então, aí eu estou delimitando o tema. Então, é muito importante eu saber mais sobre menos, né? Porque na hora que eu delimito, eu preciso saber sobre hipertensão, mas eu tenho que saber muito mais sobre hipertensão em jovens, do que eu ter a necessidade de saber tudo sobre hipertensão e não conseguir, tá? Então, é importante saber mais sobre menos do que não menos sobre mais, tá? O que se busca é especificidade científica. É eu pesquisar algo que realmente eu vou conseguir, né? Atingir o objetivo, é você ser mais específico sobre o que você quer. E o problema? O problema é o centro vital de toda a elaboração do trabalho, já que é a formulação da problemática que será explorada a partir da delimitação do tema, ok? O problema, ele costuma ser apresentado em forma de uma frase interrogativa, que vai expressar a dúvida que se quer esclarecer sobre o tema abordado. É fundamental que a formulação do problema científico seja adequada ao objeto de estudo, ou seja, o que eu quero estudar? Hipertensão nos jovens?
Mas qual que é o problema que eu quero resolver? O que eu estou pensando em responder, né? O problema ele deve ser formulado como uma pergunta, pois é a maneira mais fácil e direta de se localizar e definir o problema, né? Então, por exemplo, se alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, não estará dizendo muito, mas se propuser que fatores provocam o divórcio, aí ele vai ter um problema para pesquisar, ok? O problema ele deve ser claro e preciso, né? Então, se os problemas eles forem apresentados de maneira vaga ou desestruturada, será impossível a sua solução, né? A sua resolução. Por exemplo, como funciona a mente? Problema complexo, né? Então, vamos reformular. Então, que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização? Olha a diferença. Então, nós precisamos pensar em um problema claro e preciso. Os termos não definidos de forma adequada tornam o problema carente de clareza. Por exemplo, os animais possuem inteligência? A resposta depende do conceito de inteligência, certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com alguns termos que são utilizados, ok? O problema ele deve ser empírico, ok? Então, os problemas que conduzem a julgamentos morais devem ser evitados. As considerações subjetivas invalidam os propósitos da investigação científica e impedem a objetividade, uma das mais importantes características da ciência, tá bom? Então, os valores podem ser estudados, mas, obviamente, como fatos ou coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de julgamentos morais, tá? A partir do momento que eu decidi pesquisar sobre esse tema, pensar em problemas, né, que estão relacionados com julgamentos morais, eu tenho que, né, focar em fatos, tá? Focar em coisas, né, em algo concreto, tá? Então, por exemplo, por que existem maus professores? Essa questão é possível ser estudada se definirmos mal como aquele que segue uma prática autoritária, não prepara as aulas ou adota critérios arbitrários de avaliação. Então, para um eu escolho um tipo de avaliação, para outro eu escolho outro, não preparo uma aula, faço tudo de qualquer jeito. Aí sim, eu defini que mau professor é isso, então tem como, né, eu pensar em responder essa pergunta. Por que existem maus professores, tá? O problema ele deve ser limitado a uma dimensão viável. Ok? Então, em que pensam os jovens? É necessário delimitar a população de jovens, né? A faixa etária, a localidade e também quais os processos do pensamento dos jovens se busca analisar. Por exemplo, um jovem que mora no interior, ele pensa semelhante ao jovem de um grande centro? O jovem de um grande centro, ele pensa igual a um jovem que mora numa região mais afastada, não necessariamente no interior, né? Numa capital, mas não é um grande centro, tá? O jovem que mora na praia, ele tem o mesmo pensamento daquele jovem que mora na área rural? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, ok? No problema, eu tenho que também ter a hipótese. E o que é a hipótese? Dependendo da natureza do trabalho, ele pode se estabelecer, né? Pode-se estabelecer hipótese, ou seja, uma possível resposta ao problema estabelecido ao qual desejamos chegar, tá? Então, trata-se de uma afirmação, uma suposição que procura responder ao problema levantado quanto ao tema submetido. Então, eu levantei um problema, agora eu preciso responder esse problema. Mas como que eu vou responder se eu ainda não executei? Através de hipóteses, né? Então, a partir do momento que eu coloco como os jovens pensam, né? Aí eu vou dizer que, por exemplo, na praia, no campo, né, na área rural, os jovens pensam muito em ajudar os seus pais para que a plantação, né, não perca a plantação, para garantir a subsistência, né, da família, né? Pensa mais em terras, né? Pensa muito na questão do ambiente, do meio ambiente, tudo, né? O clima e tal. Se eu delimitar dos grandes centros, isso eu não estou dizendo que aquele jovem do campo rural não tenha ambições, não estou falando isso não, né?
Mas, como ele vive naquele meio, obviamente, ele vai estar pensando, né? Há uma grande possibilidade de pensar dessa forma. Mas tem uma outra hipótese. Para esse jovem que mora lá no campo, a outra hipótese é, ele pensa muito em ir para a cidade grande, para ele poder estudar, ter mais oportunidades, né? Então, isso tudo são hipóteses. E que você vai dizer se ela, né? Você vai confirmar ou não essa hipótese, né, levantada no momento em que você realizar a sua pesquisa, tá? Então, trata-se de uma afirmação, uma suposição, que procura responder ao problema levantado quanto ao tema submetido, e o transcorrer do trabalho irá confirmar ou negar a hipótese levantada. Em seguida, na introdução, eu vou colocar a justificativa. E o que vem ser a justificativa? É a apresentação dos motivos que levaram à decisão de se abordar esse tema dentro do universo acadêmico, ok? Não se deve confundir a justificativa pelo tema com a justificativa pelos objetivos propostos, tá? Então, é o convencimento de que é fundamental ser efetivado o trabalho. Então, é através da justificativa que eu vou falar assim, é muito importante eu estudar esse tema, porque ele vai ser fundamental para as políticas públicas, vai servir como base para os futuros gestores. Então, eu tenho que dizer o quão é importante eu pesquisar sobre esse tema. Em seguida, eu tenho os objetivos, ou seja, para que eu vou pesquisar? Neste item, deverá ser indicado claramente o que você deseja fazer, o que pretende alcançar com o seu projeto. Relacionam-se as respostas a serem dadas ao problema formulado, ok? Então, deve-se usar o verbo no infinitivo. Então, esclarecer, definir, procurar, permitir, demonstrar, registrar, apresentar, analisar, classificar, discutir, investigar e descrever. São verbos utilizados na ciência em que você pode, né, dessa forma descrever o seu objetivo, né, o objetivo do seu trabalho, tá? Seja ele o objetivo geral ou os objetivos específicos. O que vem ser o objetivo geral? É uma visão global e abrangente do tema, ok? Então, é um parágrafo na forma de tópico sobre o que se pretende alcançar com a execução da pesquisa. Ok? Então, um exemplo é estudar. O que você vai estudar? Estudar como que os jovens da área rural de determinada cidade pensam sobre o futuro, né? E os objetivos específicos, na verdade, são parágrafos de desdobramento e enfoques a partir do objetivo geral. Os objetivos são verbos no indicativo relacionados à prática da pesquisa, ok? Semelhantes ao que eu falei anteriormente, né? Então, verbos que você pode utilizar. Constatar, estudar, avaliar, examinar, analisar, verificar, mostrar, entre outros, ok? E aqui um exemplo, avaliar a faixa etária, enfim, ok? Após os objetivos, né, eu vou apresentar o referencial teórico. O que é o referencial teórico? O que já foi escrito sobre esse tema, ok? Então, é o embasamento teórico da sua pesquisa. É o que vai fundamentar a sua pesquisa. Vai ser uma análise comentada do que já foi escrito sobre o tema de sua pesquisa, procurando mostrar os pontos de vista convergentes e divergentes dos autores, ok? Inclui teoria ou teorias relevantes ao projeto e estudos feitos na área, tá? A teoria, ela ajuda a identificar, interpretar e orientar o conhecimento na área escolhida. Não é um amontoado de citações desconexas. Lembrem, tá? O referencial teórico não é eu simplesmente colocando vários o que cada autor falou sobre o assunto, vários autores, eu quero citar 50 autores, esses 50 autores, o que cada um fala sobre o tema. Não, tá? Então, às vezes, quando eles conversam sobre determinado assunto, eu escrevo, né, a ideia deles, ok? E coloco lá a citação dele, ok? Dos autores que convergem sobre aquele tema, tá? E os que divergem, eu vou falando o que cada um e como que cada um diverge, tá? Agora, o que é importante colocar aqui? A partir do momento em que você cita os autores, né, que você vai colocar os autores no seu trabalho, tá? E você vai citar esses autores,
Então, lembrando sempre, você usou uma informação que é de outra pessoa, você tem que citar aquela outra pessoa. E lá nas referências fazer a referência do trabalho, ok? Observe que isso às vezes é comum. Eu entrei num laboratório, eu entrei num grupo de pesquisa, né? Aquele grupo já vem há algum tempo estudando sobre determinado assunto, e esse assunto, né? Eu pego a dissertação, ou eu pego a tese, eu pego o trabalho, pego de um colega do laboratório, olho, tá, interessante. Eu dou o verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V, tá? O que acontece? Isso é plágio ou não é plágio? O que vocês me dizem? Não, mas eu coloquei todas as citações, tá aí, todos os autores que falaram sobre isso. Só que se você está utilizando a citação indireta em que você utilizou, né, esse autor aqui, né, esse aluno que já foi do laboratório, que já foi daquele grupo de pesquisa, ele utilizou as palavras dele para escrever sobre aquele autor, tá? Se você deu Ctrl+C, Ctrl+V, você não está plagiando o primeiro autor, você está plagiando esse aqui, esse seu colega de laboratório. É ele que você está plagiando, porque é a partir dele que você está copiando tudo, com as palavras dele. Mas eu estou citando o primeiro autor, mas você está plagiando esse aqui, não o primeiro, tá? Então você precisa ficar muito atento à questão de plágio, tá? Em seguida, eu vou apresentar material e métodos, né? Então, como, onde, com o que eu vou realizar essa pesquisa. Como será executada a pesquisa, o desenho metodológico que se pretende adotar, tá? Então, se ela vai ser do tipo qualitativa, quantitativa, qualitativa, descritiva, explicativa ou exploratória. Será um levantamento, um estudo de caso ou uma pesquisa experimental? Isso tudo eu tenho que deixar bem claro. Tá? Eu tenho que definir em que população, em que universo será aplicada a pesquisa, tenho que explicar como será selecionada a amostra e o quanto esta corresponde percentualmente em relação à população estudada. Ou seja, se eu vou fazer um estudo em uma determinada região, eu preciso saber, né, qual a população daquela região para poder determinar a amostra, tá? Indique como pretende coletar os dados e que instrumentos de pesquisa pretende usar. Por exemplo, vai ser observação, vai ser questionário, formulário, entrevistas. Então, você vai elaborar um instrumento de pesquisa e vai anexar ao projeto. Lembrando que se você elaborou esse instrumento, o que vai fazer? O que acontece? O instrumento, quando ele é elaborado pelo autor, ele é um apêndice, tá? Agora, se o instrumento, você pegou um instrumento validado, o outro autor validou aquele instrumento, então ele é um anexo. Apêndice é tudo que é elaborado pelo autor do trabalho. Agora, se for elaborado por outra pessoa, é um anexo, tá? E tem que indicar também como você vai tabular os dados e como tais dados serão analisados, ok? Não esquecer de descrever as considerações éticas, aquelas pessoas que vão trabalhar com seres humanos, né? Falar do CEP, aquelas pessoas que vão trabalhar com animais, falar do CELA, ok? O projeto precisa ter consistência lógica, tá? Coerência interna e externa, deve ser simples, claro e verificável. Ficar muito atento a isso, tá? O orçamento. O orçamento, como eu falo aqui no final, ele é um item opcional. Tá? Então, o orçamento para o PPG-CF, por exemplo, da Unifap, você não precisa. Mas é importante a gente falar porque, às vezes, durante um mestrado, durante um doutorado, é necessário você auxiliar o seu orientador na escrita de um projeto para solicitar um financiamento, tá? Então, você vai precisar colocar um orçamento. E esse orçamento é uma estimativa dos investimentos necessários, isto é, que tornem viável a realização da pesquisa. Então, tem que fazer um quadro mostrando as rúbricas, por exemplo. Material de consumo, o que eu vou utilizar naquele projeto? Papel A4, disquetes, CDs, LPs, DVDs, né? Isso, lógico, vai ser de acordo com a pesquisa, com a tecnologia, né, existente na época. Cartuchos para impressora, entre outros. Uma outra rúbrica são outros serviços e encargos, que aí pode ser fotocópias, transporte, alimentação. Outra rúbrica, material permanente, tá? Em que aí eu vou ter a necessidade de comprar equipamentos, móveis, entre outros, tá? Aí você tem que colocar as quantidades e os valores em reais, tá bom? No final, você vai apresentar um somatório do valor global de quanto que você precisa para realizar essa pesquisa, ok?
Cronograma. Cronograma vai te informar quando e em quanto tempo você vai realizar essa pesquisa, tá? Então, a identificação de cada etapa da pesquisa você vai colocar nesse quadro. Então, por exemplo, elaboração do projeto, coleta de dados, tabulação e análise de dados, elaboração do relatório. Então, cada etapa você vai colocar lá no cronograma. Em seguida, você vai estimar o tempo necessário para cada etapa, para executar cada uma dessas etapas, tá? Aí você vai ter noção de quanto tempo você precisa para executar. Por exemplo, no mestrado são 2 anos, então você tem que ter 2 anos, você tem 2 anos para executar todas as etapas. Se você está percebendo que não vai ser possível, talvez você precise diminuir algumas etapas, tá? Ou você está vendo que o teu projeto está muito curto, né, e 2 anos vai ser muito tempo, então você pode aumentar o número de etapas, ok? Nos elementos pós-textuais, o que eu tenho? Referências, glossário, apêndice, anexo e índice, tá? As referências, elas são um elemento obrigatório, ok? Elas são elaboradas de acordo com a NBR 6023, então se vocês têm dúvidas em relação às referências, consultem a NBR 6023. É uma lista ordenada, alfabética, né, dos documentos, livros, textos, entre outros, efetivamente citados, né, no projeto de pesquisa. Tá? Então, é aquilo que você consultou para redigir o projeto de pesquisa, você consultou e você citou no projeto, tá? Porque às vezes você consulta um artigo ou um livro, mas você não cita no projeto, então você não vai colocar lá nas referências, tá? O apêndice, ele é um elemento opcional, tá? Como eu já falei, são textos elaborados pelo autor a fim de complementar a argumentação. Ele vai só complementar. Mas se eu não ler aquele apêndice, eu vou conseguir entender todo o projeto, tá? Ele deve ser precedido da palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Um exemplo, apêndice A, avaliação numérica das células inflamatórias, tá? Apêndice B, quadra, observe o que é maiúsculo e o que é minúsculo, tá? Anexo também é um elemento opcional, tá? São documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, entre outros, tá? Deve ser precedido da palavra anexo, tá? Identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo, né, título, semelhante ao apêndice. Então, por exemplo, anexo A, travessão, instrumentos aplicáveis. Anexo B, tabelas de percentuais, tá? Lembrando que não elaborados pelo autor. E qual que é a estrutura de apresentação de projetos? Então, no PPG-CF, o que é determinado? Que o projeto ele deve conter, no mínimo, 15 páginas e, no máximo, 30, ok? Os textos eles ter que ser digitados na cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. A impressão ela deve ser feita no anverso da folha, podendo utilizar papel branco ou reciclado no formato A4. Margens. Quais são as margens que nós vamos utilizar nos trabalhos? Superior e esquerda, 3 centímetros, tá? Então, superior, 3 centímetros da borda, tá? Superior. A margem inferior, 2 centímetros da borda inferior. A esquerda, 3 centímetros da borda esquerda da folha. E a direita, a margem direita vai ficar 2 centímetros da borda direita da folha. Citação longa, ela deve constituir de um parágrafo distintivo a 4 centímetros da margem esquerda, terminando na margem direita, tá? O rodapé vai utilizar a margem do parágrafo, tá? Esse título de seções devem obedecer à margem esquerda, tá? É muito comum a pessoa coloca um 1 na margem esquerda, aí 1.1 ela dá um tab, 1.1.1 ela... Não, 1 não, que é a introdução. Vamos pensar no 3, que é a fundamentação teórica. Aí 3, 3.1, 3.2. Não. 3, 3.1, 3.2, todos alinhados à margem esquerda. E qual que é o espacejamento? Todo trabalho deve ser digitado em espaço de 1,5, com exceção de citações longas, que vão ser digitadas em espaço simples, entre as linhas, e espaço de 1,5 entre as citações, e os parágrafos anterior e posterior, tá? E essas citações, nós vamos utilizar a fonte 10, ok?
As notas de rodapé são digitadas em espaço simples e as referências elas são digitadas em espaço simples, utilizando um espaço simples para separar uma da outra, ok? Entre o texto da seção anterior e o título da seção subsequente, utiliza-se um espaço de 1,5 e entre cada título e o texto que se segue, utiliza-se um espaço de 1,5, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3.1, 3, um enter e aqui eu começo o texto. Então, eu tenho aqui um espaço, tá? Aqui é um espaço de 1,5, tá? Então, o meu texto ele vai estar digitado em 1,5, tá? Com espaçamento de 1,5, ok? Entre o parágrafo e outro, eu não tenho uma linha em branco, tá? Isso é muito comum. Indicativo de seção. O indicativo numérico em algarismo arábico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere, ou seja, um espaço introdução. Eu não tenho ponto, eu não tenho if, não tenho nada, ok? Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira linha da primeira palavra do título. Ou seja, tá? Meu título é muito grande, vai ocupar mais de uma linha, eles têm que ficar alinhados ao título, ok? O número vai estar, o número indicativo, né, da seção vai estar lá alinhado à esquerda. 3.1 espaço histórico do planejamento familiar, enfim, ocupou, então, a segunda linha vem abaixo da primeira linha, né, abaixo da primeira letra, ok, da primeira linha. Paginação. Todas as páginas do trabalho, a partir da folha de rosto, ok, devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas, ok? As páginas preliminares, opcionais e o sumário não são numerados, porém são contadas, tá? O número deve ficar no canto inferior direito da folha, tá? Isso é uma norma do PPG-CF, tá? Pela ABNT, o número da página fica no canto superior, mas pelo PPG-CF é no canto inferior direito da folha, a 2 centímetros da borda inferior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha, tá? Em um tamanho de fonte 10. Todos os títulos das seções primárias devem ficar em folha distinta e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5, tá? Então, não se esqueça. Seção 3, né? Começa numa folha. Seção 4 em outra folha. Ah, mas a 3 terminou na metade da folha. A 4 vai começar na folha seguinte, tá? Na página seguinte. E qual que é a fonte que eu vou utilizar? Deve ser utilizado, conforme recomendação da ABNT, fonte do tamanho 12 para todo o texto, né? Já as citações longas, as notas de rodapé, paginação, legendas e fonte das ilustrações e das tabelas devem ser apresentadas em tamanho menor, ou seja, fonte 10. A ABNT não faz menção ao tipo de letra que deve ser utilizado. Contudo, normalmente é recomendado o uso de Times, né, ou Arial, tá? Então, no PPG-CF a gente utiliza uma dessas duas. Vou falar um pouquinho como que acontece, qual que é a formatação da numeração progressiva, tá? Então, aqui eu tenho uma NBR específica para isso, que é 6024, tá? Então, essa numeração progressiva, nós vamos pensar nas seções primárias, secundárias e terciárias. Na seção primária, o que vem ser, né? Ela corresponde às primeiras divisões do trabalho, como se fossem os capítulos, que são numeradas consecutivamente a partir de 1, identificadas sempre por um único algarismo, separado o título da seção por espaço. Por exemplo, 1, problematização, tá? Tô dando um exemplo. No nosso caso é 1, introdução, tá? Lembre que aqui eu estou utilizando uma outra fonte, tá? Mas se tivesse aqui a Times ou a Arial, nós teríamos aqui o 1 tradicional, ok? Aí como que ele tem que ser apresentado? Todas as palavras em maiúsculo, tá? E em negrito.
Na seção secundária, ela é constituída pelo indicativo de seção primária, a que pertence, seguido do número que lhe foi atribuído na sequência do assunto separado por um ponto. Então, por exemplo, 1.1 ou 2.1, 2.2. Então, 2.1, espaço, e aqui eu vou ter o título. Como que vai ter esse título? Todas as palavras elas vão ser em maiúsculo, só que não tem negrito. A seção terciária, ela é constituída pelo indicativo das seções primária e secundária, a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto, separado por ponto. Então, 1.1.1, espaço, o título. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1. Qual é a formatação? Todas as palavras em minúsculo, com exceção da primeira letra, tá? Somente a primeira letra em maiúsculo, tá? E em negrito. Seção quaternária. Ela é constituída pelo indicativo das seções primária, secundária e terciária, a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto, separado por um ponto, tá? Então, por exemplo, 1.1.1.1, ok? Espaço e o título. Tá bem? Então, qual é a formatação? Todas as palavras em minúsculo, com a primeira letra maiúscula, sem negrito, ok? Então, aqui é um resumo, então, a seção primária, o que é a seção secundária, o que é a seção terciária, o que é a seção quaternária e o que é a seção quinária, ok? Então, qual é a formatação, né? Então, na seção primária eu tenho maiúscula com negrito, seção secundária maiúscula sem negrito, seção terciária minúscula com negrito, quaternária, quinária, seção minúscula, né? A formatação é minúscula sem negrito. A numeração ela vai ser separada do título apenas por um espaço. Não se deve utilizar nem ponto, nem hífen após a numeração, tá? E as alíneas e subalíneas, tá? Elas são ordenadas, o que vem ser alínea e subalíneas? Por exemplo, os objetivos, né? Os objetivos específicos. Você vai fazer vários parágrafos, então são as alíneas, tá? Elas são ordenadas alfabeticamente, em letras minúsculas seguidas de parênteses, tá? A disposição gráfica das alíneas obedece às seguintes regras de apresentação. Por exemplo, o trecho final da seção correspondente, anterior às alíneas, termina com 2 pontos. Tá? Então, por exemplo, para caracterizar o paciente que tem determinada patologia, algumas características são necessárias. 2 pontos. Um enter. Aí sim você começa, né, a descrever as alíneas, ok? As letras indicativas das alíneas são reentradas em relação à margem esquerda, tá? Então, elas ficam alinhadas à margem esquerda. O título da alínea começa por uma letra minúscula e termina com ponto e vírgula. Começa, ó, tá vendo? Começa tudo com letra minúscula e termina com ponto e vírgula. Exceto a última, que vai terminar com ponto, tá? Então, a última termina com ponto. A segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria linha. Por exemplo, aqui a minha linha passou para a outra linha, certo? A linha C, né? O texto da linha C, né? Não ficou só nessa linha e passou para a segunda. Então, esse texto aqui, ele vai ficar logo abaixo, tá? Da primeira, tá? E nos casos em que se segue subalíneas, elas vão terminar em vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho uma subalínea, então aqui eu não tenho ponto e vírgula, eu tenho vírgula, tá? E eu tenho a minha subalínea. As citações. As citações, elas devem ser apresentadas conforme a NBR 10.520. Eu vou fazer um resumo geral aqui, mas maiores informações, mais alguns detalhes, vocês podem pegar lá, ok? Então, o que vem ser uma citação? A citação é a menção feita no texto de informações extraídas de outras fontes, tá? As citações, elas são usadas para dar credibilidade ao trabalho científico, fornecer informações sobre os trabalhos desenvolvidos na área pesquisada, ok?
Também elas são usadas para comparar pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto ou objeto da pesquisa, né? Então, são as citações que vão dar todo esse suporte para o seu trabalho, tá bom? Qual que é a localização das citações? Elas podem, né, ser no texto, né? A localização pode ser no texto ou em notas de rodapé, tá? E quais são os sistemas de chamadas que existem, tá? Para as citações? O sistema autor-data e o sistema numérico. Lembrando que o PPGCF utiliza o sistema autor-data. Como que é esse sistema? A indicação da fonte de informação é feita pelo sobrenome do autor ou entidade responsável pela autoria da obra, seguido da data da publicação e indicação de páginas da citação, quando necessário, ok? O sistema numérico ele é muito utilizado nos artigos científicos, né? Então, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo a lista de referências ao final do trabalho, né? Do capítulo ou da parte, na mesma ordem que aparecem no texto, tá? Então, o que nós utilizamos no PPGCF da Unifap é o sistema autor-data, ok? Então, algumas regras gerais, tá? Então, se você vai citar o autor ao longo do texto, tá? Então, apenas a primeira letra deve vir maiúsculo, tá? E o ano entre parênteses, ok? Isso para uma citação indireta. Para uma citação direta, eu vou colocar entre aspas, ok? Isso é importante, porque isso significa que as palavras estão exatamente iguais ao do autor, tá? Quando eu uso a citação indireta, eu pego a ideia do autor e escrevo com as minhas próprias palavras. Aqui, eu estou utilizando as mesmas palavras do autor, então eu coloco entre aspas, tá? Como eu vou citar esse autor entre parênteses, não vai ser aqui ao longo do texto, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar todo o sobrenome dele com letra maiúscula, vírgula e o ano. Como é uma citação direta, eu tenho que colocar a página que eu tirei esse trecho, tá? Se for uma citação indireta, não há necessidade da página, não há uma obrigação da página, tá? Quando eu tenho apenas uma única citação, então, por exemplo, aqui, se for ao longo do texto, somente a primeira letra maiúscula, tá? Se for entre parênteses, eu vou colocar tudo maiúsculo, ok? Aqui eu coloco o ano e a página somente se eu estiver utilizando a citação direta, em que eu coloco as mesmas palavras do autor de origem, tá? Quando eu tenho dois autores, como que eu vou citar? Ao longo do meu texto, eu vou colocar Silva e Souza. Observem que somente a primeira letra maiúscula, tá? Entre parênteses, o ano. Agora, se eu estou colocando, né, a citação entre parênteses, eu vou colocar o sobrenome deles todo em letra maiúscula, tá? Separados por ponto e vírgula, depois vírgula e o ano. Ok? Se for uma citação direta, eu tenho que colocar o ponto. 3 autores, Santos, vírgula, Silva e Souza. Observe que não é aquele outro E, o E normal do nosso alfabeto, tá? E entre parênteses eu vou ter o ano, tá? Se for uma citação direta, a página também. Agora, se eu for colocar a citação entre parênteses, eu tenho que colocar tudo com letra maiúscula e separados por ponto e vírgula. Somente o último, que vai ser vírgula, o ano e a página, se obrigatório, se necessário, tá? Mais de 3 autores, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o et al, tá? Então, se for ao longo do texto, Santos, et al, ponto. Depois, o ano. Se for entre parênteses, Santos, et al, ponto, vírgula, ano e, se necessário, a página. Ok? Se for uma instituição, então, por exemplo, Universidade de São Paulo e o ano, tá? Observe que aí aqui
a regra diz que apenas a primeira letra, mas sabemos que São Paulo também tem que ser letra maiúscula, né? E se for entre parênteses, coloca tudo maiúsculo, vírgula e o ano, ok? Nesse caso aqui, houve também a necessidade de colocar o volume e a página, tá? Porque é um material em que foi elaborado pela instituição e que tem mais de um volume. Então, eu tenho que especificar, além da página, o volume, tá? Essa situação aqui do título não é muito comum em trabalhos acadêmicos, mas eu vou falar. Por exemplo, quando não tem autor e não tem uma instituição. Aí você vai citar, né, aquele material pelo título. Então, coloca a primeira palavra, reticências, vírgula e o ano, tá? No caso, se a primeira letra for um artigo, aí você também coloca a segunda. Então, a flor, reticências, vírgula e o ano, tá? Agora, se for um documento oficial, Brasil, vírgula, 1995, tá? Exemplo, tá? E se for ao longo do texto, coloca o B maiúsculo, né? Brasil, entre parênteses, 1995, tá bom? As citações, como eu já comentei um pouquinho, elas podem ser diretas, literais ou textuais, citação indireta ou paráfrase e citação de citação, tá? As citações diretas, elas são quando eu utilizo exatamente as palavras daquele autor, tá? E quando elas são curtas, de até 3 linhas, qual que é a formatação? Fonte 12, espaço de 1,5, com aspas, autor, ano, página em que foi citado. Um exemplo, se for no texto, de acordo com o Ribeiro, 2001 e a página, observem que só a primeira letra maiúscula, aí colocou entre aspas o texto exatamente igual ao que está lá no material que foi utilizado, tá? Isso aqui eu já vou explicar para vocês, tá? Esse colchetes aí. E se for entre parênteses, você vai colocar o texto todo entre aspas e vai colocar Ribeiro, o ano e a página, tá? Agora, se a citação for longa, com mais de 3 linhas, aí é sem aspas, recuo de 4 centímetros da margem, tá? Fonte 10 e espaço simples. Um exemplo. O resultado da atuação do profissional de RH do papel de agente de mudança e a criação. Então, aqui tudo, tá? Foi tirado de Resende, 2003, e a página, espaçamento simples, ok? A citação indireta, ela é a mais utilizada, tá? Não é proibido usar a direta, mas às vezes um trabalho com muita citação direta não é bem visto, porque significa que você ficou dando Ctrl+C, Ctrl+V exatamente a ideia daquele autor, você usou as mesmas palavras, tá? Então, a citação direta é o que é mais indicado e é o que é mais comum, né? Na pesquisa científica. Então, é quando o autor escreve com as suas palavras a ideia do outro que ele está lendo, tá? Aí, independente do número de linhas, qual que é a formatação? Fonte 12, espaço de 1,5, sem aspas, autor, ano e a indicação da página, ela vai ser opcional, tá? Então, por exemplo, o sentimento de satisfação do cliente aumenta e com ele a fidelidade à empresa. Quem falou isso? O Brown. Ele falou com essas palavras? Não. Mas essa é a ideia do que ele escreveu, tá bom? E isso foi de uma obra dele de 2001. A citação de citação é algo que, assim, eu falo muito para os alunos que elas devem ser extremamente evitadas, tá? Porque citação, tá? É você utilizar um material que citou outro autor. Quando acontece isso, você vai atrás desse outro autor, tá? Então, um exemplo. Segundo Silva, 1986, Apo de Ribeiro, 2001. Ou seja, segundo Silva, de 1986, citado por, porque o Apod significa citado por. Então, o Silva, citado por Ribeiro, 2001, o sistema punível é geral, pois contém um conjunto de regras de decisão. O que isso está me dizendo? Que eu tenho a obra de Ribeiro, mas eu não tenho a obra do Silva, tá? O certo é eu ir atrás da obra de Silva. Às vezes, por uma questão de tempo, aí às vezes você não consegue, mas que você deveria ir, você deveria ir, tá? Então, assim, dificilmente você vai encontrar, principalmente na nossa área, na área em que estamos, dificilmente você vai encontrar artigos que estejam utilizando o Apod, tá?
Pode acontecer nas citações coincidência, por exemplo, de sobrenome de autores, tá? Então, por exemplo, o Barbosa. Aí teve coincidência e não é o mesmo Barbosa, aí você usa as iniciais, tá? Então, você vai colocar Barbosa C e Barbosa O. Aí já sabe quem que é, tá? E que obra que é. Se as letras iniciais coincidirem, aí você escreve o nome, o primeiro nome você escreve todo, né? Não ele abreviado, tá? Então, você vai colocar o Cássio e o Celso, tá? Pra gente saber de quem é realmente essa obra, ok? Diversas obras de um mesmo autor publicadas no mesmo ano. Por exemplo, o Riside, ele publicou 2 obras diferentes em 1972. Só ele publicou, né? Ele não teve outros autores. Então, eu vou fazer a indicação de A e B. E lá nas minhas referências, eu vou ter também indicação do A e do B, para eu saber qual que é a obra, tá? Diversas obras de um mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente. Por exemplo, eu utilizei 3 obras, esse aqui que é mais fácil de pronunciar, né? Do Cruz, do Correia e do Costa, tá? Então, 3 obras eu utilizei desses autores. Uma publicada em 1998, outra em 1999 e outra em 2000. Como que eu vou citar isso? Coloco os nomes dos autores, né? Separados por ponto e vírgula, o último com vírgula, coloco os anos separados por vírgula, tá? Então, é dessa forma que eu vou citar diversas obras publicadas pelo mesmo autor em anos diferentes, tá? E diversas obras de vários autores mencionados simultaneamente. Por exemplo, eu peguei várias obras em que aqueles autores, né, diferentes autores, falaram sobre o mesmo assunto e convergem, né? Então, por exemplo, ela polariza e encaminha sob a forma de demanda coletiva as necessidades de todos. Então, por exemplo, o Fonseca falou isso, o Paiva falou isso, o Silva falou isso, tá? Como que eu vou ordenar isso aqui se eles foram publicados no mesmo ano? Eu vou colocar em ordem alfabética, tá? Porque elas foram publicadas no mesmo ano, tá? Coloco um autor, ponto e vírgula, eu coloco a citação do outro autor, ponto e vírgula, a citação do outro autor, tá? Mas eu também tenho a situação em que são anos diferentes, que esse é o mais comum. Quando os anos são diferentes, eu vou colocar em ordem cronológica, tá? Então, 1984, 86 e 91. Aí, independe da ordem alfabética, tá bom? O mais importante aqui é a ordem cronológica. Lembram em um dos slides anteriores que eu comentei sobre esses colchetes? Então, o que vem ser esse colchete? É uma supressão. O que significa essa supressão? Por exemplo, nesse texto aqui. A religião de determinado indivíduo serve de base para a afirmação de seu valor. Significa que o autor escreveu mais algumas coisas aqui, tá? E que ela não vai interferir no entendimento se eu tirar essa parte e colocar só o final, tá? Então, significa que tem mais coisa aqui, tá? Lembrando que aqui ele está falando exatamente uma citação direta, né? Ou seja, está utilizando as palavras do próprio do autor, do Gomes. Então, ele precisa colocar esse indicativo que existe mais conteúdo, tá? E aqui, em seguida, a citação. Então, isso é uma supressão. Eu posso também colocar interpolações, comentários e acréscimos que vão facilitar o entendimento. Por exemplo, aqui novamente uma citação direta, tá? E aqui a formatação da citação do autor, em que eu acrescentei um comentário, tá? Que isso vai facilitar o entendimento. Então, por exemplo, o que Gomes falou? Estamos mais livres porque aceitamos nossa posição de interdependência. Se eu colocar só isso, talvez não fique muito claro. Mas eu sei, porque eu li todo o material de Gomes, que ele quis dizer que estamos mais livres intelectual e espiritualmente, tá? Mas quando eu coloco esse colchete aqui, diz para o leitor que quem inseriu isso aqui
é o autor do trabalho e não o Gomes. Tá bom? Então, isso também é muito importante. As siglas, tá? É importante falar sobre as siglas e que ela deve ser mencionada pela primeira vez no texto, né? Quando ela for mencionada pela primeira vez, ela deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo. Então, por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí eu venho com a sigla. A partir daí, eu vou usar só a sigla, eu não preciso definir de novo, tá bom? E o que são as ilustrações? Ilustrações são desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros, tá? Então, isso tudo são ilustrações. Se eu tiver muito disso tudo, o que eu posso fazer lá nas minhas listas? Elaborar a lista própria para cada tipo de ilustração. Então, eu vou ter a lista de figuras, a lista de quadros, a lista de fluxogramas, eu posso preparar uma lista para cada, tá? As ilustrações, elas devem ser inseridas em um local tão próximo quanto possível do texto onde são mencionadas, tá? Então, assim, sempre bem próximo. Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa, ou seja, figura 1, quadro 3, tá? Tem a sua figura, a palavra designativa, seguida do seu número de ordem, tá? De ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo, em seguida, né? O título ou a legenda explicativa de forma breve e clara, tá? Em relação às tabelas, o que as tabelas vão trazer? Elas trazem dados estatísticos, numéricos, tá? Os lados esquerdo e direito são abertos, tá? Eu vou ter, os quadros, as laterais, elas são fechadas, mas nas tabelas, as laterais, elas são abertas, tá? A parte superior e inferior são fechadas e não se colocam traços horizontais ou verticais para separar os números, tá? Então, as linhas da tabela eu não vou colocar. Ela vai ser fechada apenas na parte superior e na parte inferior. Diferente dos quadros, né? Como o que eu falei da tabela, diferente dos quadros que possuem os 4 lados fechados, com todos os traços horizontais e verticais para separar as informações. Por quê? Nas tabelas eu vou ter mais dados numéricos. Nos quadros eu vou ter mais informações qualitativas, ou seja, mais informações textuais. Então, por isso, essa necessidade de formatação diferente, tá? Devem apresentar a fonte acrescidos de nota, se necessário, tá? Esta nota deve registrar informações ou comentários elucidativos, né? Que vão explicar um pouco mais sobre a tabela ou o quadro. O título, ele deve ser digitado acima da tabela, obedecendo à margem esquerda. Somente a inicial da frase dos nomes próprios que nós vamos encontrar letras maiúsculas, tá bom? O título é digitado, tá? Após a palavra tabela, dela separado apenas por hífen. Então, tabela 1, o hífen, né? E o título. Aqui, só um exemplo, tá? E embaixo, como que vai ser apresentado a fonte. Lembrando que o tamanho dessa fonte aqui é 12 e dessa fonte aqui é 10, tá bom? Essas daqui são as referências que foram utilizadas para o preparo desta aula, tá? Espero muito que vocês tenham, né, aprendido sobre as normas, aprendido sobre como que é feita a formatação do projeto de vocês e que isso vai ser utilizado lá quando vocês forem escrever a dissertação e a tese de vocês, tá bom? E não se esqueçam, né, obviamente, de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, dar uma força aí pra professora, tá bom? E ativem o sininho para receber as notificações, tá? Quando postarmos vídeos novos, ok? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!